Olá, minhas amigas. E meus amigos, tudo bem? Hoje o programa vai ser com a Edni e com a Leise. Isso aí. O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um bolo de manteiga recheado com creme cheese de limão. Que delícia. Vamos E lá. vai o que tudo na receita? Então a gente vai usar 200 gramas de manteiga, vamos usar açúcar. O açúcar tem que ser o glaçúcar. Isso, ou refinado, né? Tá. 300 gramas de açúcar. Então a manteiga ela tem que ser em ponto pomada, que se diz. Ela tem que estar mais molinha, assim. Não pode derreter, porque senão já era. Ela tem que dar um creme, né? Ela perde o sabor também se derreter, por exemplo, no fogão, né? Isso, não dá. A gente coloca os dois juntos, então, e bota a bater. Então vai bater só os dois ingredientes, então. Até formar um creme. Então agora a gente vai só dar uma mexidinha ao redor aqui, porque às vezes não bateu bem. Que daí a gente pode colocar os ovos, um por um. São 5 ovos. A gente não pode colocar tudo de uma vez, por causa que a manteiga ela pode talhar. Tem que ter cuidado nessa hora. A gente já coloca mexer mais devagarzinho também. Misturou bem, a gente pode desligar então, que agora o resto do processo é à mão. Então a massa de manteiga é uma massa que a gente pode saborizar ela também. Sempre gosto de mexer no fundo. Pode ser com foueiro da própria batedeira também, ou quem tiver em casa também, que agora o processo é mais delicado. Porque a gente não quer ativar o glúten da farinha, né? Isso. É um segredo pro bolo. Aquela história de ficar horas batendo na batedeira, não. Essa massa a gente também pode saborizar. Quem gosta de maracujá, pode bater no liquidificador também, com a semente e tudo, né? Em vez do leite, pode pôr o maracujá. Aqui eu vou usar 200 ml de leite. Mas vou deixar por último aqui separado. Eu vou saborizar essa com baunilha. Eu tenho essa que tem fava e tudo, mas quem tiver de gotinha pode usar bem tranquilo. Eu já coloco dentro do leite uma colherinha. Só para não esquecer, porque às vezes a gente quer fazer tão ligeiro que esquece, né? Agora eu vou começar colocando a farinha aos poucos. Misturo bem devagarzinho, com calma. A gente vê ó, que ela parece que a manteiga vai talhar, né? Tem o royal também. Então a farinha eu tô usando 350. Ai, que massa linda, né? Ai, a massa de manteiga fica uma delícia. A diferença dela e do pão de ló é que a manteiga ela tem mais sabor, né? Então é uma massa saborizada. A própria manteiga já dá outro gosto, né? Ó, vou botar toda a farinha. Então esse bolo, nada de fazer quando estiver nervosa. Não, tem que ter calma. Ó, já misturou tudo. E agora a gente vai colocar o leite no final. Assim ele já daria aqueles bolos que as vovó faziam com buraco no meio, né? Daria isso aí mesmo. Para rechear, então tem que estar com a massa mais líquida, mais... Tô aprendendo aí com a dona Ed alguns truques também. Quiser botar o royal, dona Ed. É uma colher? É, uma tampinha eu sempre usou. E agora eu só mexo ela por cima, ó, o leite já vai dissolvendo. Isso aí. Agora assistindo o leite. Aqui já tem a baunilha dentro, que a dona Ed colocou. Eu mexo bem devagarzinho por cima. O forno já tem que estar pré-aquecido também, né? 180, 200 graus. Isso aí. Quem conhece seu forno, se ele for um forno muito devagar, então teria que pôr um pouco mais, né? Mas Isso. eu digo, a dona do forno conhece ele, então já Tem que sabe. saber, né? Então, como a gente vai fazer o bolo recheado, eu trouxe essas duas formas aro 15 para fazer um bolo estruturado, né? Que a gente vai estar recheando. Eu sempre gosto de untar ou com azeite ou com o desmoldante. Daí eu cortei 2 guardanapos também. Não precisaria, mas às vezes tem um forno que queima embaixo, daí tu já tem uma proteção além, né? A gente coloca embaixo, no fundo assim, e coloca a massa. Já untei as duas formas.
E eu vou colocar a massa, então, dentro e vamos botar assar. Divide a massa em 2 partes. Ai, que massa linda. Também pode, né, a dona de casa quer só comer só o bolo assim, usa a forma normal, né? Quadrada. Esse bolo de manteiga, muitas gostam de fazer um creminho de limão e leite condensado, né? Porque Ai, fica uma delícia. A própria massa já é gostosa, né? Então agora a gente vai botar assar e depois a gente vai mostrar como fica ele prontinho. E um segredo é não limpar a espátula nos lados, que daí tu se assusta que tá queimando o bolo, mas é aqui, né? Às vezes, ó, ficou um restinho aqui, né? Sim. Agora vamos levar ao forno. Uma meia hora por aí. A gente tá controlando quando ele ficar dourado, né? Que ele cresceu. E dourar por cima. Então, após 30 minutos, a gente vai dar uma conferida aí no nosso bolinho. Já está marronzinho, ó. Bem fofinho. Então, já tá pronto. Vamos tirar do forno. E como ela é de manteiga e nós vamos rechear, então é interessante a gente deixar essa massa esfriar, né? Porque a massa de manteiga ela é bem delicada. Então a gente vai desenformar esse bolo, a gente passa uma faca, sempre apertando mais na lateral da forma, para não estragar o bolo. Aqui tem o guardanapo, pode tirar já. Uma massa bem fofinha. O único detalhe, quando a gente vai rechear o bolo e vai para a geladeira, sempre lembrar de avisar a cliente, no meu caso eu sempre falo, que é bom tirar 1 hora antes de comer ele, porque a massa de manteiga fica mais firme na geladeira, né? Então agora a gente vai deixar descansar um pouquinho e depois vamos fazer a montagem do nosso bolo. Vamos passar então pro nosso recheio que a gente vai fazer. A gente vai fazer o recheio do nosso bolo de manteiga, então, que é um creme cheese de limão. Então, que a gente vai usar 230 gramas de chocolate branco. Eu estou usando aqui o chocolate nobre da Scal. Tem creme cheese também, 210 gramas. Um açúcar refinado também. Eu estou pegando um pouquinho mais de limão, do suco, né? Mas é a gosto, né? Você vai vendo se gosta mais forte ou não, mais marcante. E também creme de leite, 25% de gordura, que é um creme de leite com mais gordura. Isso é importante para a receita dar certo, né? Isso. Geralmente as marcas têm 17, então ele não vai dar certo a receita, né? Então tem que procurar uma que tenha 25%. Isso aí. Então, a gente vai botar no micro-ondas o chocolate branco para derreter. Então, a gente já derreteu o chocolate branco. O chocolate branco é mais delicado, então a gente derrete ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas, para ele não queimar, né? Tem que ter muito cuidado, né? Então, a gente vai fazer uma ganache. A gente mistura o creme de leite com o chocolate branco. Mistura um pouquinho aqui. E o restante do creme de leite, eu gosto de misturar o creme cheese, porque o creme cheese é mais firmezinho, mais difícil de O creme cheese é um creme de queijo, né? Isso. Mistura um pouquinho aqui, para ser mais fácil lá depois. Então vamos misturar aqui a nossa ganache de chocolate branco. Já viu que mudou a cor dele, né? O bom é que esse recheio aqui não precisa cozinhar nada, né? Já pode congelar também, bem tranquilo. Fazer outras tortas também. Então vamos misturar o resto do creme de leite com o creme cheese. Eu gosto de fazer com a espátula, que ela pega todos os cantos da... Uns chamam pão duro, né? Pão Porque duro. não deixa nada pra trás. Coisa boa que inventaram foi isso, né? né? Não sobra nada nos utensílios. Lembrando que esse bolo de manteiga pode ser recheado com vários recheios. Essa é uma sugestão, né? Dá pra fazer de abacaxi, frutas vermelhas, brigadeiro. Qual o sabor que você mais gosta? Porque a gente tem um preferido, uma comida preferida. Eu abacaxi com coco. Adoro. E é um dos que eu mais vendo lá também. Os jovens já preferem sempre chocolate, brigadeiro, né? Sim. Faz um ninho com brigadeiro. Tem a massa de chocolate que eu vendo muito bem também. Então, ó, o creme cheese fica esses carocinhos, né? Então a gente tem que tentar desmanchar ele.
Eu tenho o Glauçúcar, que é um açúcar mais fino. Ele também tem esses carocinhos aqui, mas é normal. Desmancha aqui na receita. Esse açúcar é para dar consistência, porque doçura já tem, ou não? Sim. Essa receita nova que eu adquiri um curso de uma japonesa, Simone Sou, que é a pessoa que eu me inspiro ultimamente. Tem muitas confeiteiras, né? A gente acompanha. A gente tem sempre alguém que se inspira, né? Eu sou fã da Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga, convida nós. Né? A gente vai com muito gosto. A gente vai. O Rogério Shimura, porque eu também gosto muito dessa parte da panificação, fermentação natural, né? Na verdade, a culinária, a gastronomia, ela tem várias áreas que tu pode se aperfeiçoar, né? Tem muita coisa que pode se viver disso. Eu sempre falo, faz 5 anos que eu tô nessa área e cada vez a gente se apaixona mais, né? E pra mim foi muito bom, porque bem na época da pandemia, então, foi o que salvou a nossa renda familiar, né? Então agora a gente vai botar o suco de limão. Na receita diz 9 gramas, mas a gente vai botando um pouquinho mais. Eu gosto ficar mais marcante. eu gosto mais marcante. E assim, ó, a gente pode rechear o bolo, vai rechear o bolo com ele, mas também pode ser como cobertura também, né? Passar ao redor. Também dá pra colocar raspas de limão aqui dentro. A raspa também deixa muito sabor, né? Ainda mais depois que o bolo descansou. O recheio também. Vou provar se tá bom. Tá bom? Tá bom? Então vamos ralar um pouquinho das raspinhas. Sempre cuidar para não colocar a parte branca, né? Sim, senão vai dar um amarguinho, né? Isso, só para dar uma saborizada. Também quem quiser pode botar de laranja. Então agora a gente vai deixar nosso recheio descansar um pouquinho. Para depois estar recheando o nosso bolo. Lembrando que ele pode ser congelado também. Então vamos agora rechear nosso bolo. Já tá o creme geladinho. Vamos montar da mesma forma que a gente assou. Eu uso folhas de acetato e boto ao redor para a hora de desmontar o bolo ser mais fácil. Quem não tem pode pôr um Plástico, plástico, né? Muito tempo fiz no plástico. E esse segredo de montar dentro da forma é sensacional, né? Não precisa ficar se preocupando em deixar bem retinho, né? Porque a forma vai fazer ficar retinho, né? Sim, vai ficar nivelado o negócio. Ela fala chique, nivelado. Então, a nossa massinha já tá bem fofinha. A primeira parte a gente já coloca dentro aqui. E lembrando que isso vem depois embaixo, né? Isso, essa vai ser a base do bolo. Então, eu sempre gosto de molhar ele com uma caldinha também. Cada um tem gente que gosta mais molhadinho, não, mas a massa de manteiga já é mais molhadinha. Eu tenho uma calda, mas quem não tem pode fazer em casa, que é com leite e leite condensado, né? Pode estar dissolvendo. A parte de baixo daria para molhar tipo umas 30, 40 ml por aí. A parte do meio, 40, e a de cima pode ser umas 50, né? Porque a do meio vai pegar dos dois lados, né? Então, um pouquinho de calda. Tem gente que faz a cinta ao redor, tipo, você vai mandar o bolo pra fora, pra longe, pega, né? Estrada de chão, muitas vezes aqui na nossa região, né? Aí também é importante fazer essa cinta ao redor, para o bolo não vazar. Aqui o nosso recheio poderia estar um pouquinho mais gelado, mas nós vamos fazer com ela um pouquinho mais molinha. Então montamos a segunda. Pode ser feito outro recheio. Aqui a gente vai fazer dos dois do mesmo sabor. Mas quem quiser faz de nozes, 4 leites, brigadeiro. Tem tanta opção, né, Ed? Sim. Gostosos. E os gostos também. Isso. Né? Então molhamos mais a nossa camada. Botamos o resto do recheio. Vai em torno de 230 gramas de recheio. Também dá para passar ao redor do bolo, né? Mas esse a gente vai fazer com chinê, como dizem aqui na nossa região. Chinê de ovo.
clara de ovo. Aqui, ó, poderia fazer mais uma camada de recheio com essa massa. Mas a gente vai fazer só 2 camadas. Importante também é a faca que a gente usa para cortar, né? E você faz com os retalhos bolo de pote ou não? Bolo de pote, às vezes eu faço sobremesa lá no restaurante também. Nada vai fora, Nada. né? Ou a gente dá um jeito também, né? Agora a tampa do nosso bolo. Importante agora botar gelar no mínimo 3 horas, né? Vamos molhar um pouco também. O bolo precisa descansar. Isso, tipo, a cliente às vezes pede, consegue um bolo pra hoje? Amiga, não consigo. Então acho que depois que tu montou um bolo e foi de última hora e desanda pela estrada, vão falar mal do teu trabalho, É verdade. né? Então é melhor você dizer, ó, não posso e no mínimo 2 dias eu sempre peço pra, ou um dia até, né, de antecedência, porque precisa descansar, né, e pra não desandar o bolo na estrada. Então agora a gente vai botar gelar. Esse bolo também pode ser congelado, né, pode congelar por uns 15 dias ou até, né, bem, às vezes alguém quer um bolo de última hora, você tem congelado. No meu caso nunca tem, mas tudo bem. Então tá, minhas amigas, estamos aí para nós fazer o nosso popular chinê aqui na região, né? Vai fazer 4 claras, né? E para cada clara a gente coloca 3 colheres de açúcar. São 12 colheres de açúcar. Daí a gente vai levar, esquentar no fogo também. A maioria dos clientes pedem, faz clara de ovo. Faz com gosto, porque eu acho que fica mais gostoso, saboroso. Claro que a clara de ovo, se deixar muito tempo... Não tem tanta validade, né? Num ambiente também, né? Às vezes aquele bolo bonito ficar horas, não dá daí também, não né? dá, não. Eu sempre peço, é pra festa, vai ficar exposto. Então, geralmente a gente recomenda aí o chantilly, o chantininho também, que tem sabor. Ou uma decoração mais elaborada também. Tem o famoso buttercream, mas sabe fazer, dona Ite? Sim. Eu tenho que aprender, eu não sei fazer. Mas ele é bem tinhoso, né? Dizem que sim. Eu não sei se o paladar aqui nosso seria muito dele, né? Porque ele tem um gosto bem acentuado de manteiga. Pra levar para os locais ele também poder achar, né? Sim. Tem que cuidar aqui o ponto também, né? Qual que é o ponto, dona Ite? Botar o dedo e quando sai a bolha, né? Não, quando a gente não sentir mais carocinho, né? Do açúcar. Ou não escutar mais também, né? Porque a panela vai dando esse barulhinho de grãozinho de açúcar. Então a confeiteira tem que ser boa dos olhos e dos ouvidos também. Não, né? Não pode ter nada falhando. Não saltou bolha ainda, dona Ite. Então não tá bom. Né? E ele fica pasteurizado, né? Então não tem o problema. É ovo cru. Ele cozinha aqui, né? Ele vai... Esquenta bastante. Quer conferir aqui, dona Ite? Parece que... Tá bom? Então nessa hora já é importante ter a batedeira aí. Ele faz isso também, né? Já deixar a batedeira tudo pronto. Como é que diz agora a batedeira no 12. Eu boto o pingo de baunilha. Sim. Junto. Ou então... Tem gente que bota limão? Eu boto até um pouquinho de sal, também uma pitadinha. Diz que a clara se abre mais com sal. E o limão, ele... Deixa mais falam brilhoso. que ele fica mais brilhante. Do sal, eu não sabia. Que realça também o doce, né? Assim, o sal. Vou botar uma pitadinha agora, já vou botar já? Sim. Então, a nossa clara já tá no ponto certo aqui, né, dona Ede? Já deu os bicos aqui. E o nosso bolo também já gelou. Então, eu sempre uso essas bandejinhas. Coloco um pouquinho de recheio embaixo para o bolo não esbalar. Então, a gente já molhou dos 2 lados antes. Vamos grudar aqui. Tá prontinho para nossa decoração. Gosto de usar o saco de confeitar também. Que vai mais
mais prático. Tem gente que faz na mão, né, dona Iti? O que sobra aqui também dá pra assar, né? Fazer os... Eu vou usar uma espátula pra fazer. Dá pra fazer só na mão também. Faço sempre pela parte de cima primeiro. E como a gente vai maçaricar ele, a gente pode fazer uns detalhes diferentes também. Nós colocamos uma pitadinha de sal e uma colher de limão, né? O sal faz a clara se abrir mais e o limão realça o brilho. O desenho que você deixar, na hora que queimar, ele vai ficar. Vamos limpar as beiradinhas um pouco. Depois que queima, fica mais difícil de tirar. Então eu uso o maçarico para dar uma corzinha nele. Nessa hora. Muita calma nessa hora, né? É. Vamos decorar ele com umas florzinhas também, que... Vai dar. Até quando a gente vai usar flor, o cuidado por causa da própria flor, né? Eu gosto de fazer sempre um montinho com merengue, onde eu vou usar. Tem flores que a gente não pode usar nos bolos, né? Aqui a gente vai usar o mosquitinho. Só pra dar um detalhe. Até dó de comer, né? Tá. Pode usar lavanda também, pode ser usado. Que é uma... Eu gosto sempre de deixar meio bagunçado, assim. Com morango também fica muito bonito. Muitos usam o topper, uma vela também para aniversário, né? Mas é só uma ideia de como ornamentar, né? Agora com o nosso bolo pronto, vamos provar, né? Aquela hora difícil, né? Vamos aproveitar e vamos ensinar como se corta um bolo redondo, né? Aí. Porque o pessoal acha que o bolo redondo é difícil de cortar e não é. Bem facilzinho. Então quem tiver uma espátula ou até aquelas tabuinhas de cortar salada, também serve, né, como apoio. Você encosta aqui e baixa aqui assim. Tá feita a fatia do bolo, ó. Vamos fazer uma maior e outra menor para o pessoal ver como é que faz. Ficou por dentro, né? Vamos cortar mais uma fatia, então. Então, esse bolo geralmente vai render para umas 12 pessoas, assim. Porque daí aqui você pode fazer ou assim, né? Você vai controlando. E ó, você corta igual fosse um bolo quadrado, faz a fatia. Não precisa ser a fatia triângulo, né? Isso. Porque geralmente o pessoal acha que bolo redondo não rende tanto, rende igual. Rende umas 12 fatias para cada um, esse bolo de 1,5 kg, né? Aí agora vamos para aquela... A hora da verdade. Esse bolo também combina com um cafezinho, né? Café real, tá passado. Vamos lá, vamos. Vamos brindar. E agora? A hora da verdade? É. Já ficou bom, dona Iti. E esse merengue é tudo de bom. Tá. Posso casar? Pode. Aproveitando para agradecer meu marido, né, dona Iti, que lava muita louça lá para mim. Tá de explodir o coração. Então, esse bolo lindo e gostoso foi feito pela Leise, da Vila Gourmet, lá de Bom Jesus do Oeste. Agradeço muito você ter vindo compartilhar essa receita com nós, que ela é muito especial. Imagina. Muito obrigada. Obrigada, dona Edi, pela oportunidade também de estar aqui, fazendo um pouquinho, mostrando um pouquinho do meu trabalho. Agradecer a Realto também pelos produtos de qualidade que a gente tem lá também. Agradeço também a Top TV SC pela oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho. E a Ana Maria pode chamar nós que nós vamos lá, né? Vamos ir. Ana Maria, chama nós. Aí.